Olá, se você chegou até aqui esse vídeo, você quer saber não só parar de sofrer, mas você quer saber o motivo pelo qual tudo acabou, pelo qual você está sofrendo agora, pelo qual a vida de vocês tomaram rumos diferentes, né? Então eu vou falar 3 ou 4 simples coisas para você não cometer mais erros. Por que o seu relacionamento acabou? Vamos lá. Primeiro, eu acho assim, mais importante assim, rotina. Você simplesmente achou que uma vida monótona, sem sentido, sem emoção nenhuma, iria fazer com que você e ela continuassem juntos para sempre. Tem um princípio muito interessante na rotina que eu tenho para compartilhar com você, que é o seguinte: por que uma novela tem audiência? Por que uma história de um casal, de um filme, você que assiste seriado, filme igual eu, ou até novela mesmo, por que uma novela tem audiência? Você acha que se os personagens da novela levassem a vida que você levava no seu relacionamento, eles continuariam juntos e felizes? Claro que não. De um capítulo só da novela, você consegue sentir várias emoções, como surpresa, raiva, alegria, ódio, tristeza. Você consegue sentir várias emoções no decorrer da história também, porque a história acontece coisas. Eu vou contar uma história bem interessante de um conhecido meu. Sinceramente, ele era meio feio, ele era nerd, ele era meio estranho. Só que ele namorava com uma baita mulher, uma menina super inteligente, fazia faculdade, uma menina esforçada, bonita, uma mulher alta, mais ou menos da minha altura, assim. Eu tenho 1,71 m. Imagina para uma mulher, ela fica alta, assim, encorpada, bem bonita mesmo. Eu via os moldes daquele relacionamento e eu já sabia que ia acabar. Só que eu não tinha tanta intimidade com esse conhecido meu. Então eu meio que deixei pra lá, deixei quieto. Pra minha não surpresa, uns 3 meses depois eu descobri que 6 anos de relacionamento tinham acabado. Por quê? Porque ele era uma pessoa completamente desinteressante. Eu não sei como, na verdade, ele conseguiu pegar a menina sendo tão previsível, tão desinteressante, porque ele não tinha sonhos, ele falava de assuntos chatos, você pode imaginar, política, religião, ele falava sobre filosofias, ele lia livros chatos e ele tinha uma vida, ele morava com a avó dele, ele tinha uma vida completamente preto e branco, né? Uma vez eu fui na casa dele, eu comecei a dar risadas, lógico que sem ele perceber, sem desrespeitar ele, que ele é muito legal, mas eu comecei a dar risada internamente. Eu falei, meu, esse cara é muito velho. E ele, a namorada dele ia acabar a faculdade, ia para casa dele, depois da faculdade. E ela ficava lá sentada na cama, que ele dormia numa cama de casal lá. E aí lá ela ficava, e lá os dois ficavam, ele não gostava de sair. Se eu fosse para me dar um conselho para ele, eu falaria isso, meu, sai. Ah, eu não tenho dinheiro. Se reinventa, abre um negócio, consegue dinheiro. Não vai ser empregado de ninguém. É um conselho que eu daria para ele. Porque empregado você não consegue nada. Você chega cansado do trabalho. Ele não trabalhava. De vez em quando ele fazia uns cartões lá, de arte gráfica. Assim, ele não trabalhava no emprego. Mas aquilo não dava dinheiro para eles saírem. E quando dava, assim, ou ele guardava ou ele gastava o dinheiro. Você acha mesmo que uma mulher gosta de uma vida dessa, de rotina? Ela chegava, trabalhava, ia para a faculdade, voltava e ficava lá em casa olhando para a cara dele, lá na casa deles, na casa da avó dele lá. Meu, isso daí por 6 anos acaba se tornando um porre para a mulher. Mulher gosta de viajar, conhecer novas pessoas, sair constantemente. Então, crie emoções novas na mulher. E para você também, para você se tornar um cara saudável. Vocês têm que curtir a vida. Rotina não presta. O segundo motivo é que, além da rotina, você sem perceber começou a agir como filho da sua mulher, não como homem dela. Você cobrava coisas dela num tom
como se fosse um filho conversando, não como se fosse um homem falando com ela. E isso daí passou uma imagem de carência e dependência emocional. Você se tornou um chato. Essa foi a verdade. Além de rotineiro, você foi ficando cada vez mais chato. E aquela vida, para ela, foi ficando cada vez mais chata. Isso foi complicando as coisas e a mulher foi perdendo a vontade de estar com você. O terceiro motivo foi se tornando um chato, você se apegou e ficou carente e dependente. Gente, se eu fosse dar um conselho para você agora, pelo amor de Deus, para de falar que nem bebê com a sua mulher. Eu conheço muita gente que fica... só fala com a mulher desse tom. Para! E fala que nem homem. Porque ela casou com um homem, ela namorou com um homem e ela se atraiu por você porque você é homem. Agora, por que além de ser filho, você vai ser um filho chorão? Isso não é atitude de homem. Para! Outro conselho, que isso aí eu vou tratar mais em outros vídeos, que destrói qualquer coisa que você for fazer com ela. Qualquer tipo de relacionamento que você tem com a sua mulher, e isso se destrói quando você chama ela de apelido. Cara, isso vai arrebentar com a sua vida. Eu vou dar um exemplo. Se ela chama Gabriela, você não pode chamar ela de Gabi. Inconscientemente, você passa a imagem, uma criança amiga dela, vai por mim. Então, ô Gabi, ô Bibi, ô Fabi, não, qual o nome dela? É Gabriela? Então é Gabriela. Você pode chamar ela de amor, mas ou você chama ela de amor, ou o nome dela. Você não pode ficar com nhe, porque você vai passar a imagem de carente, apegado e dependente e vai ficar que nem um babão enchendo o saco e rotineiro em cima dela. Isso acaba qualquer tesão, amigo. Qualquer inspiração que ela tem de ficar com você vai por água abaixo. Eu vou tratar disso em outro vídeo, mas eu vou dar um outro conselho para você. Não dê beijo em testa, beijo em rosto. É meio diferente o que eu estou falando aqui, mas na prática funciona. Beijo em testa você dá na sua mãe e na sua filha. Ela é beijo na boca, beijo no pescoço. Você pode beijar o corpo dela de uma maneira sensual. Mas você jamais pode ter ternura. A mulher não ficou com você por ternura. Acredite, você não é filho dela. Outro conselho que eu vou tratar em outro vídeo, mas eu vou te dar nesse vídeo aqui. Pelo amor de Deus, pelo Santo Cristo, se você chama sua mulher de mãe e ela te chama de pai ou bem, acaba com isso, meu irmão. Isso não vai dar certo. Não vai rolar. Isso daí acaba com qualquer tipo de atração. E eu vou tratar disso mais detalhadamente em outro vídeo. Se você está gostando desses conselhos, escreve aqui embaixo. Vê o que já mudou. Fala com a mulher num tom mais de homem com ela. Não fica... eu tenho outra história para contar de um amigo meu que o casamento dele ia por água abaixo. Ele estava casado há 8 anos com a menina. Ele era um cara super inteligente. Tinha lá, acho que 32 anos de idade. Era gerente de banco. E, ele não sabia porque o relacionamento dele esfriou. E ele fazia tudo isso que eu te falei. E ainda falava assim, ai, por gentileza, apaga a luz pra mim. Ai, por gentileza, eu não vou citar o nome aqui, mas ela chamava de pá. Ô pá, por gentileza, apaga a luz aqui. Ai, pá. Cara, você não tá lidando com a tua amiga, tá lidando com a tua mulher. Não tô falando pra você gritar no ouvido dela. Fala de uma maneira mais fria, mais calma, mais em tom de comando, ó. Pega um copo d'água ali pra mim. Você não é íntimo dela? Fala como se fosse íntimo dela. Aí você vai falar assim, não, mas como que eu falo? Então eu vou fazer assim, ô fulana, pega aqui. Não é pra você ser agressivo. Fala normal, ela não é uma pessoa normal. Você pode ter certeza que ela não se atraiu
por essa formalidade. Quando ela viu você, ela não se atraiu. Muito relacionamento acaba e esfria por pequenos detalhes. E o cara não percebe porque ele está englobado num sistema, numa sociedade mentirosa. Homem tem que ser homem e mulher tem que ser mulher. Você não tem que se colocar numa postura de... Quando você fala com alguém na rua, você pendurar essa voz. Quando você fala com outra mulher, você... Claro que de vez em quando, para os dois fazer uma brincadeirinha, é bom. Lógico que é. Mas você adotar esse padrão de comportamento, meu amigo, tudo isso que eu falei até aqui, volta o vídeo, você vai pro brejo. Quarta dica, a sua vida com ela é tudo que eu falei até aqui. Tá uma bosta. Ou seja, você tá com dificuldade financeira, você é uma pessoa carente, apegada, você tem aqueles erros de linguagem, você não tem uma vida interessante, você está mais ou menos parecido com a vida que eu falei do meu amigo lá na primeira dica. E se você quiser saber como ter uma vida realmente interessante e manter os seus relacionamentos, eu vou recomendar fortemente que você assista o vídeo aqui embaixo de um amigo meu. Na história dele ele vai contar como de uma vida chata, monótona, de faculdade que ele levava, como hoje em dia ele não deixa que nenhum relacionamento dele se torne chato, enfadonho, sem emoção. Ele consegue ficar com uma menina e manter essa pessoa na vida dele com uma vida realmente interessante. Se você quer saber dicas de como deixar sua vida realmente interessante e não só mulheres, mas as pessoas se atraírem a você, eu recomendo fortemente que você assista o vídeo aqui no link da descrição e se torne verdadeiramente homem. Se você não pegou o caderno ainda para anotar essas dicas que eu te dei, no outro vídeo você vai precisar de um caderno e uma caneta, porque é uma aula. Eu recomendo fortemente que você assista e hoje mesmo você já pode aplicar não só as dicas que eu dei, mas a dica que meu amigo vai dar. Um abraço e até o próximo vídeo.